Conceitos básicos da cinemática. Referencial, movimento, repouso e trajetória são conceitos básicos de cinemática, parte da física que estuda os movimentos. A cinemática é a parte da mecânica que estuda os movimentos sem que haja preocupação com suas origens. Alguns conceitos de cinemática são muito importantes para a correta compreensão de fenômenos físicos e pleno entendimento da forma de se construir o raciocínio necessário para a resolução de problemas. Conceitos de cinemática. Referencial. O referencial é o corpo a partir de qual as observações dos fenômenos são feitos. Como exemplo, podemos imaginar que os passageiros dentro de um carro, tomando o veículo por referencial, estão em repouso. Mas tomando um ponto fixo fora do carro, todos os passageiros estarão em movimento. Movimento e repouso. A partir da concepção de referencial, podemos entender que movimento e repouso são conceitos relativos, pois o que está em movimento para um observador em determinado referencial pode estar em repouso para outro observador e vice-versa. Se a Terra for tomada como referencial, podemos dizer que os prédios, cidades, países, tudo está em repouso. Porém, se o Sol for tomado por referencial, a Terra e tudo sobre sua superfície possuem movimentos de rotação e translação. Trajetória é o caminho feito por um corpo que se movimenta em relação ao referencial. Esse conceito também é relativo, pois dois referenciais diferentes podem ter visões diferentes de um mesmo movimento. Imagine que uma aeronave libere uma carga com suprimentos em pleno voo. Para um passageiro na aeronave, a trajetória da carga é retilínea, mas para alguém no solo, a trajetória é uma curva, pois a carga acompanha a aeronave. Velocidade média. Na física, a velocidade é uma grandeza que identifica o deslocamento de um corpo num determinado tempo. Assim, a velocidade média mede no intervalo de tempo médio a rapidez de deslocação de um corpo. Para calcular a velocidade média de um corpo num espaço percorrido de um determinado tempo, gasto no percurso, utiliza-se a seguinte expressão: Vm igual a ΔS divididos por ΔT, onde ΔS é o intervalo de deslocamento espaço, posição final menos a posição inicial, ΔT é o intervalo de tempo, tempo final menos o tempo inicial, unidade de medida. No Sistema Internacional de Unidade, a velocidade é dada em metros por segundo. Contudo, outra maneira de medir a velocidade é em quilômetros por hora, como notamos nas velocidades marcadas pelos carros e nas placas de trânsito. Nesse sentido, é importante destacar que para a conversão de metros por segundo em quilômetros por hora, multiplica-se por 3,6. Por outro lado, para transformar quilômetros por hora em metros por segundo, divide-se o valor por 3,6, visto que 1 km são 1.000 metros e 1 hora correspondem a 3.600 segundos. Aplicações no cotidiano. Experimentos. Estrelinha. Usando o aplicativo Medidas do celular, podemos ter a distância. Assim, calcular a velocidade de duas pessoas virando uma estrelinha. Tendo em mãos o tempo e a distância, podemos calcular a velocidade, obtendo a fórmula velocidade média igual a ΔS divididos por ΔT, e velocidade média igual a 1 meio igual a 0,5 metros por segundo. Relógio de vela. Usando uma vela, calculamos a velocidade, que é a mesma demora para derreter, a partir do seu tamanho medido com uma régua, obtendo a fórmula velocidade média igual a ΔS divididos por ΔT. Velocidade média igual a 0,2 divididos por 4.200 e velocidade média igual a 4,7 vezes 10 na menos 5. Apex Legends. Apex Legends é um jogo eletrônico de gênero Battle Royale, batalha real, onde será calculado a queda livre de um jogador, por meio da medida eletrônica. Obtendo a fórmula velocidade média igual a ΔS divididos por ΔT, seria velocidade média igual a 585 divididos por 16, e a resposta da velocidade média seria igual a 36,56 metros por segundo. Download do arquivo. Usando o tamanho do arquivo e o tempo para baixar, obtemos a velocidade da internet. Obtendo a fórmula Vm igual a ΔS divididos por ΔT, a resposta seria velocidade média igual a 2,6 divididos por 64, que seria igual a 4,0 vezes 10 na menos 2 megabytes por segundo.